Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos guarde, e mais esse momento pela qual o Espiritismo nos convida a esta reflexão. Relembremos a alegria que Allan Kardec traz para todos nós na obra kardeciana, ou como muitos o chamam, kardecista. Podemos lidar com um assunto novo, com um assunto diferente. Afinal de contas, hoje é um dia de festas. Hoje é um dia que a alegria palpita em nosso coração, porque é aniversário desta casa. É hora de fazermos uma reflexão. O aniversário nem sempre é só motivo de festas. O aniversário propicia a todos nós a oportunidade benfazeja de podermos refletir sobre a vida. Na Revista Espírita, num dos primeiros exemplares, Allan Kardec nos chama a atenção sobre um fato que ocorreu no centro espírita pela qual ele invocava os espíritos para a codificação desta obra. Certo dia aconteceu um fato inusitado. Allan Kardec não iniciava nenhuma reunião sem antes invocar a presença de Deus nosso Pai. E depois invocava a presença de Jesus, o nosso mestre, o nosso amigo, o nosso guia espiritual. E em seguida pedia proteção aos benfeitores espirituais que pudessem iluminar a todos aqueles que ali estavam. E é um fato interessante que naquela noite Allan Kardec permitia que dentro das sessões mediúnicas pudessem ser convidadas pessoas sem terem um conhecimento básico, e as pessoas vinham por curiosidade. Aconteceu um fato naquela noite que quando Allan Kardec invoca o benfeitor espiritual da sua casa, o seu amigo espiritual, o espírito de São Luís, o rei da França, percebe-se que a mensagem é um pouco truculenta. É uma mensagem sem nexo. E Kardec começa a ficar preocupado. Começou a ter outras comunicações e também os espíritos que assinavam a mensagem ou que diziam ser os autores da mensagem também não correspondia a mensagem com os seus autores. Termina Kardec a reunião muito preocupado. O que haveria acontecido naquela noite? Kardec retorna para a sua casa. Conta que ele não dormiu aquela noite, de tal a sua preocupação. Na reunião seguinte, ele inicia a reunião e invoca o espírito de São Luís, como sempre o fazia. E o espírito de São Luís diz: estou aqui. E Kardec então pergunta: você esteve aqui na última reunião? Ele diz: sim, eu estive. Foi você que deu aquela comunicação? Ele disse: não, não fui eu, foi um espírito brincalhão. E Kardec então se revestiu. Era um homem autoritário no sentido do bom senso. E ele então pergunta: mas se não foi você, por que você permitiu que um espírito brincalhão aqui estivesse? E o espírito de São Luís traz para nós essa reflexão que serve para todos nós na atualidade, no movimento espírita. Ele diz assim: é porque vocês precisam parar de brincar de ser espírita. Porque você não percebeu, Kardec,
que muitas pessoas que estavam na assistência estavam brincando, zombando, se divertindo. Você não percebeu que as pessoas estavam sem nenhum interesse, exatamente pela condição da lógica dos ensinamentos? Então, se vocês querem ter a presença de nós, os bons espíritos, é importante que vocês tenham consciência da responsabilidade que devam ter ao entrar aquela porta. E aquilo foi algo marcante para mim, porque exatamente hoje, ao completar 161 anos da codificação da doutrina espírita, podemos dizer que a doutrina espírita é uma criança. Eu me lembro que uma vez nós estávamos à casa de Francisco Cândido Xavier, quando o assunto que pairava naquela noite decorria exatamente sobre uma obra de André Luiz sobre o arquivo mental. E alguém perguntou a Chico como é que funcionava esse arquivo mental. E o Chico, então, nos esclareceu e falou que o arquivo mental é exatamente as pastas que cada um de nós temos dentro do nosso cérebro, do nosso espírito, aonde cada uma dessas pastas significa, ou cada um desses arquivos significa uma vida anterior, ou seja, uma existência. Então dizia Chico, se nós pegarmos um livro, por exemplo, do Alcorão dos muçulmanos, nós vamos, ao ler, dizer que interessante, nós conhecemos essa obra. Se nós lermos, por exemplo, a Bíblia Sagrada, quando nós começamos a interagir com ela, nós também falamos a mesma coisa, tanto no que tange o Novo quanto o Velho Testamento. Se nós pegarmos o livro básico dos Brahmas, nós vamos perceber que também nós vamos buscar num arquivo mental aquele conhecimento. Isso se faz com a lei judíaca, se faz também com os Budas, que se faz também com toda essa condição religiosa que nós tivemos ao longo do tempo, seja as igrejas evangélicas, desde a sua subdivisão pelo protestantismo. Mas fato é que Chico Xavier dizia para nós que nós não temos o chamado arquivo mental de espírita. E naquela época, a doutrina espírita estava completando 130 anos. E foi interessante essa informação, porque o Chico disse, olha, Emmanuel tem revelado que a média reencarnatória na Terra se faz entre 150 e 200 anos. O que é uma média reencarnatória? Uma média reencarnatória significa que alguém pode reencarnar com alguns dias, com alguns anos, com alguns meses, com alguns anos e com alguns séculos, e muitos até com alguns milênios, dentro de uma programação celestial. Então nós percebemos que se a média naquela altura era 150 a 200 anos, a doutrina espírita completava 130 anos codificada, há 30 anos atrás. Isso significa que nós, a grande maioria, não temos o chamado arquivo mental de espírita. É por isso que nós, ao lermos uma obra espírita, nós temos muita dificuldade. Tem pessoas que dizem, Sérgio, eu leio um livro e pouco consigo compreender. Será que é porque eu não tenho inteligência? Não é questão de inteligência. É questão de que nós não temos o arquivo mental pela qual nós estamos formando na atualidade. Partindo desse momento, partindo dessa premissa, nós começamos a perceber que Allan Kardec, ele se preocupa em criar palavras novas que até então não existiam na Terra, como por exemplo, médiums. Nós conhecíamos a palavra pitons e pitonisas,
que está inserida no Velho Testamento. Pitons eram os homens, pitonisas eram as mulheres. Então Kardec, para não trazer palavras que pudessem confundir as pessoas, porque há uma passagem no Velho Testamento que Allan Kardec proíbe o contato com o mundo espiritual através dos pitons e das pitonisas, porque era algo vulgar naquela época. Ou seja, era tão vulgar que Moisés se viu na necessidade de coibir essa atividade. Então ficou apenas, não é, com o uso restrito com o mundo espiritual. Então Allan Kardec se vê na necessidade de criar a palavra médium, medianeiro, mediúnico, como também criou espírita, espiritista, espiritismo e uma série de palavras que pudessem dar um significado novo para um novo conceito. Então hoje nós podemos afirmar que a doutrina espírita ela tem que ser analisada sob um novo prisma, sob uma nova ótica, porque ela é um ensinamento novo. Não existe nada na Terra que se assemelhe a ela. É verdade que o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir. É verdade que a doutrina espírita está toda assentada diante do cristianismo. É por isso que no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo da instrução dos espíritos, nós vamos encontrar uma passagem que diz que coube ao espiritismo cristão resgatar o cristianismo redivivo. Quando nós começamos a ler, por exemplo, aquele Pentateuco, que são 5 livros em forma romanceada. Por que forma romanceada? Porque não é um romance. Um romance, geralmente, é uma história fictícia. O romance que o nosso querido Chico Xavier traz através de Emmanuel, não é? Que é Paulo Estevão, 50 anos depois, há 2000 anos, Ave Cristo e Renúncia, são livros que contam a história remontando 300 anos de cristianismo, desde a época do Cristo até o ano de 1500. Desses 1500 anos, esses mesmos espíritos que compuseram há 2000 anos, são os personagens que remontam o resto dessas obras literárias, através do processo daquilo que nós chamamos de reencarnação. A reencarnação foi um resgate que a doutrina espírita traz para todos nós, para nós podermos compreender claramente qual é o papel pela qual nós devemos vivenciar aqui na Terra. Então a reencarnação é o que faltava para todos nós. E logicamente o Espiritismo não criou essa temática. O Espiritismo vai buscar em uma passagem que os evangélicos, os católicos, os cristãos como um todo, eles têm dificuldade de interpretar exatamente essa passagem de Jesus com Nicodemos. Porque Nicodemos não era um homem comum. Nicodemos era um homem importante da sua época. Quando ele soube que Jesus havia passado pela sua comunidade e havia falado da reencarnação, da vida após a morte, ele então se entusiasmou de conversar com Jesus, porque eles não aceitavam essa ideia. E é interessante o magnetismo de Jesus. Quando ele, altas horas da noite, procura Jesus, quando ele se aproxima de Jesus, o evangelista narra de que
O encontro foi tão forte que Nicodemos foi tocado no coração, tocado pelo magnetismo. Gostaria de parar um pouquinho nesse ponto para nós refletirmos o que é o magnetismo. Diga de passagem, é uma área que eu gosto muito, porque é uma área específica pela qual ou porquê eu estou aqui em Portugal, nesses 4 anos, vindo 2 vezes por ano, que é a confecção da pomadinha Chico Xavier. Então nós ficamos imaginando, quando Paul Hilder, que naquela época um grande cientista da NASA, vai investigar a aura de Francisco Cândido Xavier. Naquela época, a NASA queria saber qual era a média da aura da criatura humana. Escolheu pessoas do mundo todo, investigaram mais de 20.000 pessoas e descobriram que a média da aura das pessoas é entre 10 e 20 centímetros no máximo, quando a pessoa está bem. Paul Hilder, ele era e tinha um relacionamento casado com uma brasileira. Ele fez questão de ir para o Brasil e Chico Xavier, ele fez questão de fazer os testes com Chico Xavier. E foi algo interessante que a NASA descobriu algo importante. Qual é a aura de Chico Xavier? Qual é a vibração que atinge as ondas do pensamento desse homem? Então Paul Hilder preparou a máquina, Chico Xavier estava sentadinho, e aí o Chico então foi chamado, colocou as suas mãos para medir, e o Paul Hilder diz, olha Chico, senta ali porque a máquina está com algum problema. Então o Chico sentou, depois montou um outro equipamento e chamou o Chico novamente, e realmente se constatou que o Chico era um fenômeno, porque a sua aura, enquanto as pessoas tinham de 10 a 20 centímetros, o máximo, Chico Xavier mostrou uma aura de 10 metros de circunferência. Ou seja, isso quer dizer que se eu puxasse uma linha para frente, uma para trás e uma para os 2 lados, e fizesse um círculo, isso significa a aura de Francisco Cândido Xavier. Nós ficamos imaginando, na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual é o guia e o modelo mais perfeito que Deus concedeu ao homem na Terra, e os Espíritos respondem, vede Jesus. Nós ficamos aqui imaginando, se Chico Xavier tinha uma aura de 10 metros, qual seria a aura do homem mais importante que passou pela Terra? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Nicodemos, retornando à história, se depara com Jesus, conta que ele iniciou a fala dizendo, eu sei que tu é filho de Deus, porque ninguém fazes o que tu fazes. Mas diga, Senhor, como pode eu, velho do jeito que sou, novamente retornar no ventre de minha mãe, que mais velha ainda o é? E é quando Jesus disse a ele, Nicodemos, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia muito antes da formação do corpo. O espírito é como o vento, ele sopra para onde Deus quer. Então Jesus mostra para todos nós que, primeiro, nós precisamos compreender uma outra passagem que Jesus nos ensina. Nos finais dos tempos, haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o rebanho somos todos nós. A pergunta é, Sérgio, você é brasileiro? Não, eu não sou brasileiro. Vocês aqui são portugueses? Não, vocês não são portugueses.
Eu estou na condição de brasileiro. E vocês estão na condição de português. Que amanhã, quando reencarnar, quando desencarnar e novamente reencarnar, poderá nascer em qualquer parte do globo. Porque nós não temos essa nacionalidade. Isso é uma necessidade reencarnatória. E é por isso que o convite de Jesus é exatamente o convite pela qual o Espiritismo vem nos fazer relembrar. Que é o convite de nós podermos entender que somos irmãos. Que somos filhos do mesmo Deus. Seja na condição de brancos, de negros, de amarelos, de vermelhos, seja a raça que estivermos, estaremos temporariamente. Então hoje começamos a entender o mundo globalizado, dentro dos aspectos pela qual o Evangelho nos convida à reflexão. A doutrina espírita é uma doutrina considerada a doutrina do bom senso, que vem nos ensinar as características do amor. E as características do amor mostra definitivamente para cada um de nós que ela tem dois aspectos. Espírita, amai-vos, eis o primeiro e o mais importante. Amar. Amar talvez ainda é para todos nós o grande desafio, porque nós não sabemos amar. Nós ainda somos seres egóicos, egocêntricos. Pensamos única e exclusivamente em nós. Nós somos incapazes de ver a dor do nosso próximo. Nós somos incapazes de perceber que alguém sofre mais do que nós. Muitas pessoas perguntam por que o Brasil é o que é no campo dos espíritas. E eu sempre tenho o hábito de dizer ao nosso querido povo português que o Brasil teve exatamente um divisor de águas, antes e depois de um homem chamado Francisco Cândido Xavier. Porque Chico Xavier não trouxe apenas a revivescência de uma doutrina cristã. Chico Xavier nos ensinou a ter um comportamento cristão. Nos ensinou a amar. Quantas vezes estávamos ali no grupo espírita da prece, quantas vezes Eurípides, o seu filho do coração, nos convidava para ir à casa de Chico Xavier. E ali víamos um grupo de pessoas pobres, um grupo de pessoas ricas, um grupo de pessoas de artistas, um grupo de pessoas de empresários. E nunca ninguém viu Chico fazer uma diferença entre o rico e entre o pobre. Chico tratava todos iguais. E aí a grande diferença pela qual o Brasil viveu no século passado, aonde todos nós nos habituamos a essa condição. Chico Xavier era incapaz de ir, por exemplo, para um encontro espírita que fosse pago, porque ele não admitia, porque ele dizia: Jesus nunca cobrou pelas suas aparições. E nós precisamos tomar cuidado para não fazer do espiritismo o que as outras religiões se perderam ao longo do tempo. Precisamos tomar cuidado com a elitização, dizia Chico Xavier.
Então a doutrina espírita manteve-se dentro dessa condição vibratória, onde a fé raciocinada é o instrumento pela qual todos nós somos convidados. É exatamente essa lei, das leis naturais, que Allan Kardec chama de leis imutáveis. Leis imutáveis porque não é administrada pelo homem, mas nos convida o Espiritismo a refletir a dinâmica da lei de Deus. Estamos vivendo na Europa a época da primavera. Às vezes ficamos tão atribulados ao nosso eu, que eu sou incapaz de enxergar uma simples flor. Sou incapaz de perceber as árvores, que é uma época pela qual ela produz flores. E não é apenas pela beleza incomensurável de uma flor, mas é pela beleza de dizer que é semelhante a uma mulher que se engravida. É o prenúncio de uma gravidez, aonde dali vai surgir os frutos. Os frutos que irão saciar a nossa fome, a nossa vontade de degustar uma fruta. As flores, as mais diferentes espécies, os perfumes, os mais enubriantes, as cores, as mais belas. Ao olharmos para o céu, aonde podemos enxergar o canto e a beleza da natureza, aonde as estrelas que cintilam faz-nos lembrar aquela mensagem que Jesus deleitou para todos nós. Não turbe vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Vou preparar as muitas moradas da casa de meu Pai, e quando estiveres preparado, irei buscá-los para viver comigo. Logicamente, as muitas moradas da casa se inicia, como diz André Luiz, na obra dos 13 livros que falam sobre o mundo espiritual. Exatamente das 7 dimensões, aonde cada dimensão é como se nós vivêssemos em um prédio de 7 andares. Abaixo do nosso, que é a crosta, tem duas dimensões. Duas dimensões. As trevas e o abismo. Depois da crosta, o umbral, a música, a arte, a filosofia, mundos felizes. E o último gabinete de Jesus, mundos ditosos. E depois nós temos tudo aquilo que os nossos olhos é capaz de enxergar. As estrelas, os planetas. Tudo aquilo que numa noite de lua cheia somos capazes de admirar a beleza incomensurável da criação divina. Somos capazes de perceber que cada uma dessas estrelas que cintilam a milhões e milhões de quilômetros da onde estamos, são moradas de espírito criados por Deus. Somos incapazes de perceber a beleza do mar, dos rios, das cachoeiras e das cascatas. Aonde poetas, em vários momentos na terra, decantaram a sua beleza em prosa e em verso. É esse papel que o Espiritismo vem resgatar em nossos meios,
para podermos ver a beleza de Deus. Aonde Allan Kardec pergunta, na pergunta primeira do Livro dos Espíritos, que é Deus. Ele não pergunta da forma subjetiva como nós perguntamos, quem é Deus? Ele pergunta, o que é Deus? Ser supremo, causa primária de todas as coisas. Deus é a essência, Deus é o ser que tudo criou. Aonde um grande trabalhador espírita chamado Eurípides Barçanufo, num dos poemas mais belos que eu conheço, que se intitula Deus. E ele, numa das frases poéticas, diz: Newton jamais pronunciou a palavra Deus sem se descobrir. É esse o papel que a doutrina espírita vem nos trazer. E é essa condição pela qual o aniversário de uma casa espírita vem nos convidar. Se o primeiro item que nós falamos é até agora espírita, amai-vos. Eis o segundo, tão importante quanto o primeiro, instruir-vos. E instruir significa dedicar a leitura. Lembro-me, aonde voltando ao túnel do tempo, há 32 anos atrás, era uma época como esta, junho, e eu entrei-me pela primeira vez à casa de Francisco Cândido Xavier. Era um jovem perturbado, era um jovem que desde os 15 anos de idade tomava remédios psiquiátricos. Nós não sabíamos na época o que era mediunidade. Fui conhecer aos 22 anos de idade, quando tive a oportunidade de ir a Uberaba. E conversando por 40 minutos com Francisco Cândido Xavier. E ele nos orientando. E ele dizia: meu filho, você vai precisar estudar 2 horas por dia. E eu, na minha ingenuidade, sem saber quem estava à minha frente, pela minha ignorância, pensei: o Chico está louco. Eu nunca consegui ler nada, nem um livro que tivesse 15 páginas. Eu sempre tive muita dificuldade para a leitura. E o Chico encostou o corpo na cadeira e sorriu e diz assim: ai, meu filho, eu não estou louco, não. A gente tinha que tomar um cuidado de pensar perto de Chico Xavier, que era uma coisa impressionante. O homem lia o nosso pensamento. E aí perguntei a ele: Chico, por que 2 horas por dia, Chico? E ele diz: meu filho, você vai precisar muito. Os espíritos vão usar o cérebro e as cordas vocais. E eu então, na minha ingenuidade, não é? Diz: Chico, mas eu estou pensando em formar o meu lar. Daqui a pouco vem os filhos. Eu sou um gerente de uma agência bancária. Como é que eu faço, Chico? E aí eu vi o Chico falar numa entonação mais forte: meu filho, nós precisamos dormir menos e ler mais. Aquilo foi o suficiente para compreender a mensagem de Chico Xavier. Então nós precisamos buscar esse conhecimento. A doutrina espírita é uma ciência pela qual exige um estudo aprofundado. É uma filosofia, não como uma filosofia superficial, mas uma filosofia que nos traz uma base inerente a podermos compreender os 3 aspectos: a filosofia, a ciência e a religião. Não a religião dogmática, mas a religião que nos faz religar o pensamento a Deus.
para podermos continuar a presenciar as coisas da terra, a podermos perceber que Deus espera de cada um de nós uma mudança íntima. E é por isso que encontramos no Evangelho, se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos ensejos que o faz de corrigir as suas más inclinações. É por isso que Jesus também decantou um outro provérbio maravilhoso, quando ele diz para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém há de chegar ao Pai se não for pelo meu intermédio. É impossível. Nós já tentamos vários caminhos, a ponto de Allan Kardec perguntar ao Espírito de verdade: o Espiritismo tem algum inimigo? E ele responde: sim. Pergunta a Kardec: qual é? O Espírito da verdade responde: o materialismo. É o materialismo que ainda ofusca a nossa busca da espiritualidade. E coube a doutrina espírita resgatar a espiritualidade. Se nós desencarnarmos nesse exato momento, poderíamos nos perguntar: o que é que nós vamos levar daqui? O nosso carro, a nossa conta bancária, o nosso cartão de crédito, a nossa casa. O que nós vamos levar daqui é a nossa consciência. É exatamente aquilo que nós adquirimos no campo do bem ou do mal. Ah, mas então é proibido ter as coisas? Não é proibido ter bens materiais. A doutrina espírita não faz proselitismo. A doutrina espírita não prega algo que seja incapaz de ir contra os nossos anseios. Podemos viver com materialismo, mas ao mesmo tempo ir doando e procurando nos concentrar para encontrar uma vida melhor. Certa feita, um homem muito rico era muito triste. Já havia tentado suicídio algumas vezes. Era um homem que tinha até avião, casas de praia, casas de campo. Um homem que poderia viajar para qualquer parte do planeta. Tinha uma vida do bom e do melhor, tinha empresas. E certa feita alguém disse a ele: por que você não vai a Uberaba conversar com Chico Xavier? Ele não era espírita, mas ele então se conformou e ele foi para Uberaba. Chegando em Uberaba, no final deixou para conversar com o Chico, no final das atividades. E no final das atividades ele se aproximou e disse: Chico, eu vim de tal lugar do sul do Brasil para poder me consultar com você. Você poderia me responder por que eu não sou feliz? Chico olhou e disse para ele: meu irmão, você não é feliz porque você nunca fez ninguém ser feliz. Mas como assim, Chico? A felicidade tem que ser compartilhada com o próximo. O que eu devo fazer, Chico? Quando você sair daqui, você pega um pouco do seu dinheiro, compre cestas básicas, compre alimento para os pobres e você vai entregar esses alimentos. Mas não mande entregar, vai você, eleja algumas casas de família pobre, vai você visitar. Compre alguns brinquedos e vai levar para entregar para as crianças. Entregue você pessoalmente. E você vai perceber que a alegria dessas pessoas vão ser tão intensa que elas vão contaminar o seu coração de alegria. Esse homem se tornou um dos grandes trabalhadores do Brasil, aonde ele destinou
uma boa parte da sua riqueza para o trabalho assistencial. Entendeu o que é a felicidade? A felicidade está muitas vezes perto de nós. A felicidade não é um telemóvel novo, um carro novo, uma casa nova. Hoje, tem muitas pessoas que têm tudo isso e não são felizes. A psicologia atual tem demonstrado para nós que ao trabalhar com o psique, consegue se expressar de que a felicidade não exprime da nossa condição material. Porque, diga de passagem, as pesquisas do mundo todo constatam que hoje a depressão não se faz nas camadas da criatura pobre, mas a depressão se encontra na camada da família média alta. Exatamente mostrando que não é o materialismo que nos traz a felicidade, mas o que nos traz a felicidade é podermos compreender que cada um de nós somos muito ricos. É uma riqueza a ponto de compreender que a reencarnação nos oferece 3 oportunidades. A primeira oportunidade, um grupo de espíritos que reencarnam encontram na Terra uma prisão. E é por isso que muitos se suicidam. É por isso que muitos querem partir, porque não queriam reencarnar. É uma reencarnação compulsória. Nós vemos, por exemplo, Portugal, com tantos processos kármicos coletivos do ontem, está a assumir mais um cargo coletivo de responsabilidade, a aprovação da lei da eutanásia. É uma pena que em pleno século XXI nós ainda somos incapazes de compreender o sentido da vida. De compreendermos que a reencarnação é uma bênção e não uma desgraça, como muitos imaginam. Então, muitos se encontram aprisionados a um corpo que não lhe dá oportunidade de fazer aquilo que ele gostaria de fazer. Um outro grupo de espíritos encarnados é o chamado espíritos doentes. Aqueles que só têm doença, só querem tomar remédios, o tempo todo com doença. E muitas dessas doenças psicossomática espiritual. Psico, porque geram as doenças no seu desequilíbrio do pensamento. Somático, porque ele soma ao seu corpo físico. E espiritual, porque pelo seu negativismo, muitas vezes incorpora a presença de espíritos doentes. E o terceiro grupo de espíritos encarnados é aqueles que já conseguem vir a uma casa espírita. É aqueles que entendem que o planeta e a reencarnação é uma escola. Uma escola abençoada, pela qual todos nós nos matriculamos para podermos progredir. Sabedor de que a lei divina é para todos. Uma lei severa, mas ao mesmo tempo justa e benéfica, permitindo que cada um de nós reencarnemos, dando continuidade naquele ponto que paramos na vida anterior, trazendo à baila o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa intolerância e a nossa impaciência. Exprimindo-se naquele conceito de Jesus, abandonai o homem velho que está dentro de vós. E ao mesmo tempo,
um homem novo se faz recapturar em nossas almas. Aquele homem que busca o entendimento, o amor, a bondade por excelência. E é dessa maneira que nós conseguimos enfatizar a beleza dos ensinamentos que Jesus legou para todos nós. Que possamos, nesta noite, aonde tantos espíritos aqui se encontram, nas comemorações do seu aniversário. Aniversário da casa, pela qual muitos aqui tiveram nas fileiras abençoadas. Quantos estão a chorar pela grande oportunidade que perderam quando aqui estiveram? Quantos aqui estão dizendo que poderiam ter aproveitado melhor essa oportunidade? Lembro de uma fala de Chico Xavier que dizia que o espírita está desencarnando mal. E aqui, muitos espíritos estão realmente hoje pedindo novas oportunidades para fazerem diferente aquilo que deixaram de fazer quando estiveram em nossos meios. Que cada um de nós possamos compreender a tarefa pela qual nós nos encontramos na Terra e que possamos, nas comemorações desta casa, onde todos nós frequentamos, onde todos nós participamos, onde todos nós sentimos essa vibração amorosa, possamos no amanhã, nas próximas comemorações de aniversário, quando estivermos no mundo espiritual, aqui estarmos, comemorando, agradecendo a Deus por termos aproveitado o máximo dessa oportunidade grandiosa que é de servir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa mais pura gratidão aos benfeitores desta casa, aqueles irmãos que se esforçam e que se dedicam, e a nosso mais puro agradecimento a Jesus, e que Ele possa continuar iluminando a cada dirigente e a cada trabalhador que hoje se encontra nas fieiras do trabalho desta casa, e que Jesus também possa iluminar todos os trabalhadores que aqui já tiveram e que hoje se encontram no mundo espiritual. Muita paz, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine hoje, agora e todo sempre, que assim seja.